Fala pessoal abençoado, estamos aqui em mais um episódio da nossa série Inteligência Emocional, onde nós temos por objetivo levar você a cada vez mais se capacitar, através da palavra de Deus, a ter uma inteligência emocional mais aguçada, a ter uma vida mais abundante, a ter clareza sobre os seus sentimentos. Então já nos ajuda, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações, deixa aquele joinha e compartilha. E vamos nessa para mais um episódio da nossa série Inteligência Emocional. Hoje eu gostaria de falar sobre um personagem muito famoso, que é Davi. Davi é conhecido por ser um grande guerreiro, não só um grande guerreiro, um grande adorador, mas também não só um grande adorador, um grande rei. Segundo a cultura judaica, segundo a religião judaica, Davi foi o melhor rei de todos os tempos. É tanto que as profecias acerca de Jesus Cristo, do Messias, sempre falavam que ele era da descendência de Davi, da raiz de Davi, né? Que ele vinha de Davi, que o trono é de Davi, porque Davi foi o maior rei para o povo judeu, né? E Davi ele é tema para filmes, músicas, para tantas outras pregações, vamos dizer assim, pela capacidade que Davi teve, a questão de ressignificar, a questão da resiliência de Davi, da disciplina, da determinação. Mas Davi, como todo ser humano, ele teve problemas emocionais, passou por frustrações, por traumas. E nós queremos falar de alguns traumas e frustrações que Davi passou. E para tecer sobre isso, eu escolhi o Salmo 42, quando Davi ele vai escrever esse salmo. Ele diz o seguinte: como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. É alguém que está se sentindo vazio, quebrado, machucado. E neste salmo, Davi ele vai dizer o seguinte: olha, eu lembro de quando eu ia para o culto, para as festas com o povo, feliz, cantando. Eu ia com eles. Mas eles diziam: onde está o teu Deus? Aí lembro-me destas coisas e dentro de mim a minha alma se derrete, de como eu ia na multidão, guiando em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão em festa. Aí agora a alma dele toda abatida, angustiada, ele vai fazer uma pergunta para ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Crê em Deus, pois ainda o louvarei. Olha só o que Davi está mostrando para nós. Uma pessoa que está em crise constante consigo mesmo, tentando acalmar a sua própria alma, clamando a Deus e dizendo: Deus, eu tenho sede de ti. Então Davi ele pode ser conhecido como um grande guerreiro, um grande adorador, o melhor rei, mas também Davi ele é conhecido como alguém que venceu batalhas emocionais e traumas. Só uma paradinha aí. Amém? Pode voltar? Batalhas emocionais e traumas. Davi venceu batalhas emocionais e traumas. Ok? Então vamos lá. Davi, além de tudo isso, Davi venceu batalhas emocionais e traumas. Davi é um exemplo de um homem que, como qualquer outro, passa por problemas emocionais. Que essa questão de depressão, ansiedade, crise de pânico não é só para nosso tempo. Isso é uma questão do ser humano, de ser humano.
de você estar vivo. E Davi entendia isso. Para você ter uma ideia de como Davi desenvolveu esses traumas, segundo alguns textos bíblicos, você vai ver que Davi não era filho da mesma mãe do que os seus irmãos, era filho só do seu pai. Davi, segundo os historiadores e arqueólogos, diz que Davi era ruivo, então avermelhado. Para aquela época, nascer ruivo, para aquela época de Davi, nascer ruivo, era nascer com um sinal do pecado sobre si. Era nascer parecido com Adão, o primeiro homem que pecou. Por isso que Davi ele é colocado como pastor de ovelhas, que para aquela situação era um trabalho que nem os servos que era posto para fazer. Era alguém que estava abaixo dos servos. Ninguém queria pastorear ovelhas. E o pai de Davi colocou ele para pastorear ovelhas. Segundo alguns arqueólogos e historiadores, diz que Davi não morava junto com a família do pai, mas sim com a família da mãe dele, com sua irmã Zeruia. Olha o nome da menina. Então, imagina só ele crescer nesse ambiente. Lá no Salmo 69, Davi vai falar que os irmãos dele o espancaram ao ponto de tentar afogá-lo. E ele agora, meio que se afogando, eles queriam, porque queriam que Davi entregasse a ovelha que ele disse que não roubou. Mas os irmãos diziam que ele tinha roubado a ovelha. E Davi vinha sempre com aquela história: não, foi um urso, foi um leão que veio e comeu a ovelha, que pegou a ovelha, e eu matei o urso, matei o leão. Só que eles não acreditavam, porque Davi não fazia parte da família, Davi era excluído. Então a gente vai ver que Davi enfrenta tudo isso. Os irmãos de Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 17, vão dizer que Davi é um presunçoso. Vão chamar Davi de incapaz. Vão dizer que Davi não era capaz de matar aquele gigante. Que Davi era um mentiroso por ter matado o urso e leão. Então a gente vai vendo toda essa questão, vendo um garoto crescendo com todos esses traumas, com todos esses rótulos de alguém rejeitado, excluído, ao ponto que no capítulo 16 de 1 Samuel, quando o Samuel vai ungir um rei da casa do pai de Davi, Jessé, passa todos os 7 filhos, e agora não tinha mais, e Samuel diz: não é nenhum desses, tem mais alguém? E ele diz: tem o menor. Nem nome falaram de Davi. Davi não estava sendo cotado como um dos filhos de Samuel. Quer dizer, ele era esquecido. Davi cresce com tudo isso. Davi agora mata gigante, provando que era um guerreiro da parte de Deus. Davi adora a tal ponto de, com o dedilhar da sua harpa, expulsava demônio da vida de Saul. Mas Davi agora, com toda essa bondade, Davi é perseguido mais uma vez por Saul. Saul entendendo que Davi queria dominar o poder, queria tomar o poder, queria tomar o trono. E Davi jamais teve pretensão disso. Davi foi ungido por Deus sem pedir a Deus para ser ungido. E agora Davi foge, e a Bíblia vai dizer que ele se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão, e ali se aproxima de Davi todos os homens depressivos, ansiosos, endividados, gente quebrada, gente frustrada. E Davi quebrado também, frustrado, Davi consegue forças para poder fazer deles um dos maiores exércitos que houve na história de Israel, que eram os 33 valentes de Davi. Homens que tinham uma capacidade gigantesca, homens que sozinho valia por 400 homens. Mas Davi enfrentou traumas. Davi chegou ao momento de chorar porque não sentia a presença de Deus. Davi chegou ao momento de confessar suas culpas porque queria receber da parte de Deus a alegria que ele não tinha mais. Davi pede a Deus a alegria da salvação. E agora nós vemos Davi escrevendo o Salmo 42 dizendo:
eu estou vazio, dentro de mim tem uma briga constante, porque o meu alimento já não me serve mais. Olha se não é traço de uma pessoa que está deprimida. Não serve mais o alimento, só tem um choro, lágrimas, a alegria foi embora, e ainda tem pessoas que olham para mim e dizem: onde é que está o teu Deus? Cadê aquela tua força? Cadê aquele teu sonho? Cadê a esperança? Cadê a fé que você tinha? E ele, sem entender, ele busca uma resposta dentro de si. Por isso que Davi, ele vai dizer: por que está abatido a minha alma? Toda pessoa depressiva passa por isso. É meio que como se ela estivesse saindo do corpo e dizendo: não, isso não sou eu que estou vendo isso, não sou eu que está passando por isso. E essa depressão que Davi passa, ele vai dizer: porque está abatido a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei, o meu Salvador e o meu Deus. Ele disse: nós vamos sair dessa. É um processo. Davi aqui, para ser um texto tão antigo, bem antes de Cristo, praticamente 1000 e poucos anos antes de Jesus, Davi ele já falava do processo. Depressão não é um fim, é um processo. Escreva isso no lugar. Depressão é um processo. Os traumas são um processo, vai passar. Por isso que Davi ele também escreve: o choro pode durar até a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Quer dizer, o sofrimento é durante a noite, é um momento, é um período, mas isso faz parte do ciclo da vida. A gente chora hoje, se alegra amanhã, chora depois, se alegra de novo, se alegra, chora, e a gente vai crescendo. Não desista. Assim como Davi não desistiu, Davi ele começou a colocar a sua alma de castigo, dizendo: olha, espere em Deus, porque ainda o louvarei, que eu sei que eu vou passar por isso. Davi também entendia que a depressão não era algo para destruí-lo. Eu vi algo interessante de um ator muito conhecido no meio da comédia, chamado Jim Carrey. Acho que esse é o nome certo, Jim Carrey, né? Carrey, isso mesmo. E ele falou algo, ele disse: a depressão é você brigando com a persona, com o personagem que você criou para agradar os outros. E quando você não aguenta mais isso, a depressão vem para dizer: você tem que ser você mesmo. É o que Davi fez. Davi disse: eu vou ser um adorador. Assim como a corça brama pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por Deus. Ele disse: eu não desisti, eu vou adorar a Deus, mesmo as pessoas me criticando, mesmo as pessoas apontando o dedo dizendo: onde está o teu Deus? Eu vou continuar buscando, vou continuar adorando ao Senhor. Porque Davi chegou numa crise tão profunda que ele chegou a dizer o seguinte: olha, um abismo chama outro abismo. Aqui já fala do ciclo do vício causado pela depressão. Quando você está deprimido, você procura algo para você ser um refúgio, uma fuga. Isso pode ser um jogo de celular, isso pode ser a bebida, isso pode ser uma amizade, um namoro, isso pode ser uma religião que você ali abraça e você não consegue viver sem aquilo, porque aquilo é o seu escape. Infelizmente tem pessoas assim. Tem pessoas que elas ficam mais tempo na igreja do que em casa, porque elas não se sentem bem em casa, mas elas estão deixando de se tratar com Deus para estar num momento só de vício emocional, onde está buscando fuga, buscando fugir do problema. Não, Davi enfrentou. Ele disse: olha, um abismo chama outro abismo, mas ele continua dizendo: de dia o Senhor dirigiu o seu amor e de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Então ele continua em constante busca a Deus diante o seu sofrimento. E nessa busca ele continua dizendo à alma dele: te acalma, porque Deus
é contigo. Eu estou falando aqui para pessoas que todo mundo acha que é vitorioso, que é guerreiro, é o melhor do melhor, mas também passa por traumas, frustrações, síndrome de abandono. E nesse momento a gente só é uma criança buscando o amparo de alguém. E nós temos esse alguém. Jesus Cristo é o nosso amparo. Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que nos guarda, aquele que nos ajuda. E assim como Ele fez com Davi, fará também com a nossa vida. Nos encherá da sua presença. Nos visitará no momento de angústia. Nos salvará do charco de lodo e nos dará vitória. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e tenha certeza que Deus é com você.